Olá a todos, iniciamos uma vez o nosso resumo agora de direito constitucional. Seguimos fazendo mais um resumo breve de conteúdo e as nossas revisões em si. Peço que os senhores fortaleçam o canal se inscrevendo e compartilhando aí para que possamos fortalecer cada vez mais o nosso principal foco aí, o conhecimento. Vamos lá, senhores. Primeiramente, vamos tratar então de direitos constitucionais, direitos e deveres fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, aplicação geral. Vamos falar aqui do artigo 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, à liberdade, à propriedade e a segurança tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes nos países. A doutrina majoritária entende que os direitos fundamentais abrangem qualquer pessoa, qualquer um, que se encontre em território nacional. A palavra residentes do artigo 5º da Constituição diz o seguinte, que não deve ser interpretada de forma a isolar os direitos humanos ou dos estrangeiros, conforme entendimento do STF, por meio de mutação constitucional. E o que seria essa mutação constitucional? A mutação constitucional nada mais é que uma alteração informal do corpo da Constituição. Seria a mutação onde que não necessariamente é aplicada a correção ao texto constitucional através de uma emenda, por exemplo, a emenda à Constituição. Seguimos liberdade de expressão. Liberdade de expressão e legalidade. É livre o manifestamento do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme o princípio da legalidade para os particulares. Esse princípio é amplo, permitindo fazer tudo o que a lei determina, tudo que a lei não veda. Já o setor público, os entes públicos, só podem fazer o que a lei autoriza. Sendo os particulares, só pode fazer de tudo, ao menos o que a lei não veda. Direito da dignidade da pessoa humana. Ninguém será submetido a tortura em tratamento desumano ou degradante. A tortura é considerada crime inafiançável e imprescritível. Liberdade da associação. É livre a criação de associação e de cooperativas na forma da lei. É vedada a criação de associações de caráter paramilitar. Ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Disposição constitucional. O artigo 5º em seu caput elenca os direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade, à segurança como invioláveis para brasileiros e estrangeiros residentes. Direito à vida. A vida é considerada por alguns autores como a maior bem, pois sem ela não se pode usufruir dos demais direitos. Igualdade. Igualdade, princípio da igualdade, possui vertentes. Existe a igualdade formal, prevista no inciso 1 do artigo 5º, onde homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos das Constituições, e a igualdade material, que consiste em tratar desigualmente os desiguais, ou seja, tratar os iguais iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. A Constituição traz distinções entre homens e mulheres como, por exemplo, aposentadoria e licenças maternidade e paternidade. Tratamento deve ser isonômico, o que não significa tratar todos de forma irrestrita. Propriedade, o direito de propriedade é garantido e abrange bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, como marca, patente ou direitos autorais. A propriedade deve atender à sua função social, não sendo, portanto, um direito absoluto. Reunião
Os direitos de reunião é assegurado desde que para fins lícitos, de forma pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, sem necessidade de autorização, apenas o prévio e aviso à autoridade competente. Associação, a liberdade de associação e plena paz para fins lícitos é vedada a associação de natureza paramilitar. A não obrigatoriedade da associação é importante aspecto de liberdade. Direitos sociais. Os direitos sociais demandam de uma atuação positiva do Estado, intervindo das relações sociais para garantir direito como educação, saúde, segurança, lazer, proteção à maternidade e à infância, moradia, alimentação, entre outros. Tais direitos buscam promover a igualdade material. Histórico. As constituições que garantiram direitos sociais de forma pioneira foram a Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. Quanto à classificação, os direitos sociais são considerados direitos de segunda geração, ou seja, de segunda dimensão, têm como valor central a igualdade e demandam a presença de um Estado social ou positivo. Qual seria o lema da França? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, a, a igualdade, direito de segunda geração. Liberdade, primeiro, igualdade, segundo, e fraternidade, terceiro. Nacionalidade. A nacionalidade é fundamental para a existência do Estado, pois define quem é o povo que o constitui. As regras de aquisição da nacionalidade são estabelecidas para fins de quem permanece aquele Estado. Cidadania. Para ser considerado cidadão no contexto dos direitos políticos, é necessário ser brasileiro e estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, votar ou votar e ser votado. Cidadania e direitos políticos. Cidadania, a cidadania fundamental da República Federativa do Brasil, confere-se ao brasileiro o poder de participar das decisões políticas, exemplo, o voto, e ingressar como ação popular. A cidadania envolve influenciar nas decisões políticas, respeitar os resultados das decisões, mesmo que com elas se discorde. Direitos políticos. Os direitos políticos tratam a participação do cidadão nas decisões do país, abrangem a elegibilidade, inelegibilidade, condições do voto obrigatório ou facultativo. São considerados direitos de terceira geração, fraternidade, por alguns autores, e para outros são considerados como os direitos de, de segunda geração. Partidos políticos, direito fundamental. O direito à existência e fundamental dos partidos políticos é um dos tipos de direitos fundamentais. Pluralismo político. O pluralismo político é fundamentado, é um fundamento da República Federativa do Brasil que garante a liberdade de pensamento e consciência, que garante o direito de adotar o partido político como desejar, direito de não seguir nenhum partido antipartidarista, partidarismo. O pluralismo político não abarca discurso de ódio. E o financiamento, as associações podem receber recursos de governos ou entidades estrangeiras. Partidos políticos não podem receber esse recurso. Garantias constitucionais individuais. Conceito. As garantias são os instrumentos constitucionais para assegurar o exercício dos direitos fundamentais. Tem natureza asseguratória, protetiva. Por exemplo, habeas corpus é um dos instrumentos constitucionais chamados de remédios constitucionais. Ou seja, o habeas corpus é utilizado para quando alguém sofre ou está na iminência de sofrer algum tipo de violência ou coação, a liberdade de locomoção. Tipos: repressivo, já está preso, né? E o preventivo, quando existe uma ameaça e essa ameaça de prisão. Então, ele usa o habeas corpus para se prevenir
e quando está preso ele usa para tentar sair daquele local. Não cabe habeas corpus para sindicâncias, ações de reparação, improbidade administrativa, mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tipo individual. Coletivo, o único remédio coletivo expressamente previsto na Constituição. Assegura o habeas data, assegura o acesso a informações pessoais do impetrante, daquela pessoa que pretende solicitar as informações pessoais, não a terceiros, retificação de dados incorretos, complementação de dados pessoais. A informação deve ser pessoal, referente ao impetrante. Pessoa física ou jurídica não se aplica informações de caráter geral e devido processo legal. Inclui contraditório para a defesa e aplicação dos processos administrativos e judiciais. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. De garantias individuais são cláusulas pétreas, elencado lá no artigo 60 da Constituição Federativa do Brasil, parágrafo 4º, inciso 4º, não pode ser abolidas por emenda constitucional. A doutrina diverge quanto ao termo individuais, inclui todos os direitos fundamentais. Já a jurisprudência, ela diz que as principais bancas consideram que sim, ou seja, é possível ampliar os direitos, mas não suprimi-los. Tribunal Penal Internacional. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, TPI, sediado em Haia. Julga crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Submissão do TPI não viola a soberania nacional. Garantiza os direitos coletivos, sociais e políticos. Direitos coletivos. Garantias inclui mandato de segurança coletiva, outras ações previstas em lei, direito de reunião, associação, possuem proteção constitucional. E os direitos sociais dependem da atuação estatal ou Estado social. A própria previsão da Constitucional já é uma forma de garantia. O mandado de injunção é um remédio contra a omissão legislativa que impede o exercício do direito constitucional. Exemplo, greve dos servidores públicos. Direitos políticos, garantia inclui a participação plena no processo democrático, voto às ações populares, liberdade de manifestação política e filiação partidária, remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, também podem ser utilizados para proteger direitos políticos individuais. Poder legislativo. O poder legislativo é o fundamento do poder legislativo, elencado no artigo 44 a 75 da Constituição Federativa do Brasil. Princípios da separação dos poderes. O fundamento do poder legislativo na Constituição Federal de 1988 está no princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º. Segundo o princípio, o poder legislativo e o poder executivo, o poder judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Em um Estado democrático de direito, o direito regula a vida da sociedade, sendo instituído em regra pelo trabalho do poder legislativo. Representatividade. O poder legislativo representa o povo. No âmbito federal, a sua organização ocorre por meio do Congresso Nacional, que é bicameral, ou seja, o Senado Federal representa os estados e o Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados representa o povo. Essa estrutura bicameral é exclusiva da União. Os legislativos estaduais e do Distrito Federal são unicamerais. Atribuições do Poder Legislativo são funções típicas, legislar a elaboração de normas com força de lei, e as suas funções de fiscalizar, controlar os atos do Poder Executivos. Classificação das atribuições. Segundo algumas atribuições de competência exclusiva do Congresso Nacional, são resolver definitivamente sobre tratados e acordos de atos internacionais que acarretam cargos promissivos, compromissos gravosos ou patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República
a declarar guerra, celebrar paz, permitir a entrada de permanência da força estrangeira em território nacional, salvo em caso previsto em leis complementares, aprovar estado de defesa de guerra, intervenção federal, né? E por aí vai alguns, algumas competências exclusivas do Congresso Nacional. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União, aprovar a iniciativa do Poder Executivo relativa às atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito, decretar estado de calamidade pública no âmbito nacional. Competência privativa da Câmara dos Deputados, um dos mais cobrados, seria autorizar a instauração do processo contra autoridades, autorizar por 2/3 de seus membros, a instauração do processo contra o presidente e vice-presidente da República e os ministros dos estados. A Câmara dos Deputados autoriza o início do processo, mas não julga o quórum de qualificado 2/3 dos membros câmaras, não é a maioria absoluta, simples ou de representantes. A autorização é exigida tanto os crimes comuns quanto os crimes de responsabilidades. E o segundo seria. Cadê aqui? E o segundo aqui seria. Os órgãos competentes para julgamento, presidente e vice-presidente da República. Quando existe crimes comuns, serão competência do STF. Quando existe crimes de responsabilidade, seria competência do Senado Federal. Ou seja, nos crimes competentes para o julgamento, aonde a Câmara dos Deputados instaura o processo contra as autoridades, quando envolver crimes comuns, o competente será o STF para julgar, e quando houver crimes de responsabilidade, o órgão competente para julgamento seria o Senado Federal. Existem ressalvas. Ministros dos Estados e comandantes das Forças Armadas, da Marinha e Exército, Aeronáutica, crimes comuns, STFs, crimes de responsabilidade, STF, salvo a exceção do artigo 52, quando envolver alguns daqueles requisitos. Autorizar por 2/3, né, os membros de instauração do processo contra o presidente e vice-presidente. Então, eles responderão em concorrência com os cargos de presidente e vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Exceção, quando os ministros de Estado e comandantes foram acusados de crimes de responsabilidades, aqui fala conexo com os presidente e vice-presidente, o julgamento será realizado pelo Senado Federal. Se não houver conexão, permanece ao STF. Outras observações importantes: a autorização da Câmara é um juízo de admissibilidade, segundo o STF, a DPF 378, e embargo, esse juízo não é impositivo ao Senado ou ao STF. A votação na Câmara é aberta. Caso histórico, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Tomadas de contas do Presidente da República. Proceder de tomadas de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão. Ou seja, quando não for apresentada, a tomada de contas pelo Presidente, é instaurado também o processo contra ele. O Presidente deve apresentar a conta novamente 60 dias após o início da sessão legislativa, seria 2 de fevereiro. Competência para julgar na TCU, elaboração, parecer prévio, devolvendo as contas do Congresso. Inciso 3, elaborar seu regimento interno, competência também. Competência privativa da Câmara dos Deputados. Organização e funcionamento interno, eleição de membros e conselheiros da República. E aqui são os eleitorados. Os que são aptos a eleger como Conselho da República. Composição de 6 cidadãos brasileiros nas maiorias de 35 anos, 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado, 2 nomeados pelo presidente, mandado de 3 anos, vedada a recondução. Outras competências não exclusivas, embora o artigo 51 trate de competências privativas, a Câmara dos Deputados exerce também outras funções, muitas vezes compartilhadas com o Senado ou com o Congresso Nacional. Por exemplo, criar comissões parlamentares de inquérito, a CPI, iniciativa de emenda constitucional, iniciativa de lei ordinária complementar, início da votação do projeto de iniciativa popular, discussão e votação de projetos executivos e judiciário, propositura da ADI pela mesa da Câmara, indicar membros para CNJ e CNMP,
convocar ministro do Estado, autoridade vinculada ao presidente, exceto o próprio presidente e o ministro do STF, requerer informações escritas a autoridades executivas, decidir sobre perda de mandado parlamentar. Competência privativa do Senado Federal, ele processa e ele julga o presidente e vice-presidente nos crimes de responsabilidade, ministro, quando isso é conexo com o presidente, ministro do STF, membros do CNJ, CNMP, PGR, agiu nos crimes de responsabilidade. Julgamento por 2/3 do Senado, preside a sessão presidente do STF, pena perda do cargo, mas inabilitação por 8 anos para o exercício da função. E que vem aprovar magistrados, ministros, outras competências privativas do STF, Procurador-Geral da República, autorizar a realização de operações, poder de convocação do pedido de informações, artigo 50. Os deputados, senados e suas comissões pode convocar ministros do Estado e titulares dos órgãos do presidente da República para prestar pessoalmente informações. A ausência injustificada configura crime de responsabilidade, ou seja, a partir do momento que os membros, que a comissão, efetuada ali as comissões, o pedido de deputados, senados, para que os ministros do Estado e titulares dos órgãos do presidente da República venham prestar pessoalmente informações, e eles, por ausência injustificada, isso gera, esse configura um crime de responsabilidade. As mesas da Câmara do Senado também podem solicitar informações por escrito e não atendimento no prazo de 30 dias ou prestação de informações falsas também caracteriza crime de responsabilidade. Ministro do Estado pode comparecer ao Congresso por iniciativa própria. O presidente da República pode ser convidado, mas não pode ser convocado. Garantia de independência do Poder Legislativo. Estrutura constitucional. Separação dos poderes, princípio de que garante a independência frente aos demais poderes. Função típica de legislar, capacidade normativa autônoma. Função fiscalizadora, oversight, poder de fiscalização do controle dos atos dos executivos. Mecanismos específicos. Sustentação de atos do executivo, fixação de subsídios, aprovação de medidas, controle de constitucionalidade, imunidades parlamentares, autonomia administrativa e financeira, competências do poder executivo. Poder executivo, artigo 76 a 91 da Constituição Federativa do Brasil. Forma e sistema de governo. Hoje, a forma de governo aplicada no Brasil é a forma republicana. O Brasil adota como forma de governo a república. E o sistema de governo é o sistema presidencialismo. No Brasil, é adotado o presidencialismo como sistema de governo. No presidencialismo, o presidente da república acumula funções de chefe de Estado e chefe de governo. E esse sistema se diferencia do sistema parlamentarismo ou parlamentarista, no qual a distinção entre o chefe de Estado, presidente ou monarca, e o chefe de governo, primeiro-ministro, acolhido pelo parlamento. Estrutura de apoio. O presidente da República é auxiliado pelos ministros de Estado, doutrinamente pelo vice-presidente da República. Chefe de Estado e chefe de governo. O chefe de Estado representa o Estado brasileiro no plano interno e externo. No plano externo e interno. Mantém relações internacionais, ações típicas como chefe de Estado, acreditar representantes diplomáticos, celebrar tratados internacionais, representar a unidade da federação harmônica entre os poderes e indicar ministro do STF, isso como chefe de Estado. O presidente, como chefe de governo, ele atua na administração interna do Poder Executivo da União. Ações típicas do chefe de governo é nomear e exonerar ministro do Estado, encaminhar projetos de lei ao Congresso, editar decretos sobre organização da administração federal, sem aumento de despesa ou criação ou extinção de cargo. Pega o bizu.
Ele pode editar decretos sobre organização e funcionamento da administração federal. Ele não pode aumentar despesas ou criação ou extinção de cargos, extinguir cargos ou funções públicas vagos, decretos autônomos, e enviar mensagem ao plano de governo ao Congresso no início da sessão legislativa. Atribuição do presidente da República. Administração Federal. Nomear e exonerar ministro. Exercer direção superior da Administração Federal como auxílio dos ministros. Nomear comandantes da Marinha e por aí vai. Processo legislativo. O processo legislativo é iniciado, inclusive, pelas PECs, sancionar, promulgar e publicar leis, as competências do presidente da República, vetar projetos de lei, total ou parcialmente expedir decretos e regulamentos para a execução das leis. Ele pode formar decretos autônomos, organização e funcionamento da administração federal, sem aumento de despesas ou criação e extinção de cargos. Extinção de cargos ou funções vagas pode ser delegada a alguns entes, como Procurador-Geral da República, Advogado da União, nomeações com aprovação do Senado. Ele pode nomear o ministro do STF, os tribunais superiores, Procurador-Geral da República, presidente e diretor do Banco Central, governadores de território e ministro, salvo com aprovação do Senado e outros servidores determinados em lei. Defesa do Estado. A defesa do Estado, ele pode decretar o estado de defesa aprovação posterior por processo, por aprovação posterior por Congresso, estado de sítio mediante autorização prévia do Congresso, intervenção federal com aprovação do Congresso. Comandar as Forças Armadas, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Indulto e comutação das penas. O presidente pode conceder indulto, comutar as penas, como audiência a órgãos instituídos da lei, se não aplicar os crimes de torturas, tráfico, terrorismo e hediondos, pode ser delegada. Nomeações com aprovação do Senado. Já foi, nisso aqui, acho que estou repetindo algumas coisas. Delegabilidade. Pode ser delegada aos ministros do Estado e Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União. O inciso 4, inciso 12 e o inciso 25. Decreto sobre organização administrativa, concessão de indulto e comutação de penas e extinção de cargos vagos ao Procurador-Geral da República, ao Advogado da União e aos ministros de Estado. Essa responsabilidade do presidente a existência da União, os livres exercícios do poder constitucional, o direito político individuais e sociais, segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e decisões, não pagamento de precatórios. Se o presidente da República violar alguma dessas características, ele responde pelo crime de responsabilidade aos atos que atentam contra essas características, segundo o artigo 85 da Constituição. E o processo de impeachment. O processo de impeachment ao presidente, ao vice-presidente, é a denúncia admitida por 2/3 da Câmara dos Deputados, julgamento é realizado pelo Senado Federal, presidido pelo presidente do STF, condenação exige 2/3 dos votos do Senado, consequência perda do cargo mais inabilitação pelo prazo de 8 anos, infrações penais comuns, julgado pelo Supremo Tribunal Federal com prévia autorização da Câmara, 2/3. Atos estranhos ao mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos exercício da sua função. Atos praticados antes do mandato ou sem relação com o cargo são inimputáveis enquanto durar o mandato. Previsão do presidente da República. Ele pode ser preso somente possível após a condenação pelo STF. Crime comum. Não é admitida
prisão preventiva ou temporária durante ao mandato, sucessão e substituição do presidente. Em caso, em caso de impedimento ou em caso de vagância, o presidente ele pode ser substituído. Segundo o artigo 81, a sucessão de substituição presidencial é dado a substituição direta. A substituição direta ocorre quando nos 2 primeiros anos do mandato, em até 90 dias, o cargo vago do presidente ou vice-presidente da República. O cargo presidente ou vice-presidente da República. Indiretos ocorrer nos últimos 2 anos pelo Congresso Nacional, perdão. Salvos são 30 dias. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal, e por fim o presidente do STF, essa seguindo a hierarquia para tomar posse, assim, no caso de vacância do presidente e do vice-presidente. Não existe impeachment de vice-presidente da República. Estado de defesa das instituições democráticas. Ou seja, defesa do Estado e das instituições democráticas. Artigo 144. Segurança pública, conceito e órgãos. Conceito: a segurança pública é o dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida como objetivo de preservar a ordem pública, garantir a incomunidade das pessoas e do patrimônio. Quais são os órgãos de segurança pública hoje, elencado no artigo 144 da CF, que compõem o sistema de segurança pública? Primeiro, Polícia Federal. Órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Destina-se a apurar infrações penais contra a ordem e política social, atuar nos crimes que lesem bens e serviços da União, autarquias, empresas públicas, atuar em infrações com repercussão interestadual ou internacional, prevenir e reprimir tráfico lícito de entorpecente, contrabando desse caminho, sem prejuízo de atuação de fazendários e outros órgãos. Exercer com exclusividade Polícia Judiciária da União. Funções de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Controle de entrada e saída do país. Polícia Rodoviária Federal. Órgão permanente organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. Atua o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Há projetos para ampliar suas atribuições. Polícia Ferroviária Federal. Órgão permanente organizado e mantido pela União. Destina-se, conforme a lei, o patrulhamento das ferrovias federais. Polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira atuam em estado no Distrito Federal. Exerce ressalvada a competência da União funções de polícia judiciária, apuração de infrações penais, exceto as militares. Polícia militares exerce a política extensiva para preservar e manter a ordem pública, caracterizam-se pela presença visível com viaturas e fardas, atuam de forma preventiva como objetivo de dissuadir a criminalidade. Corpos de bombeiros militares, além de atribuições legais, exerce atividade de defesa civil. Polícias penais existem nos âmbitos federal, estadual e distrital, derivam do artigo agentes penitenciários, responsável pela segurança dos estabelecimentos penais. Existem algumas alterações, né, em que o próprio julgados aí do STF aí hoje considera assim como a polícia municipal, os guardas municipais, mas que não poderão assim exercer a polícia que seja preventiva, como o papel da polícia militar. Essa é uma discussão aí bem complicada aí. Trataremos mais à frente. Organização da segurança pública. A União mantém organizada a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Os estados e o Distrito Federal
polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Polícias militares e corpos de bombeiros são forças auxiliares da reserva do Exército, subordinados aos governadores. Municípios podem instituir guardas municipais para proteger bem que serviços e instalações municipais. Aí vem a Guarda Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, conforme reconhecimento do STF. Não possui funções típicas de polícia civil e militar, como policiamento ostensivo. Atua como foco na prevenção e proteção do patrimônio público, bem, serviços e instalações. Remuneração dos servidores policiais dos órgãos do artigo 144 serão fixadas por subsídios conforme o artigo 39, parágrafo 4 da Constituição. Segurança viária envolve órgãos executivos, estaduais, distritais e municipais. Inclui agentes de trânsito organizados em carreira. Objetivo: garantir a ordem pública e a segurança de pessoas e patrimônio nas vias públicas. Forças Armadas e Segurança Pública. Característica das Forças Armadas. As Forças Armadas, instituições permanentes e regulares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, baseadas na hierarquia e na disciplina, como os militares. São militares, subordinados à autoridade suprema do presidente da República. Sua finalidade é a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer dos poderes. A relação com a segurança pública, as Forças Armadas não integram o rol do artigo 144. Atuam como forças auxiliares em casos excepcionais quando acionadas. Força Estado de defesa das instituições democráticas em situações de crise. Estado de defesa. Finalidade: preservar ou restabelecer a ordem pública ou paz social em locais restritos e determinados. Hipóteses: grave, iminente estabilidade institucional, calamidades de grande proporções de natureza. Competência: decretado pelo Presidente da República após ouvir o Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, ou seja, decretado pelo Presidente da República. Decretado, defesa começa com D, decretado começa com D. Decretado, defesa. Perdão. Medidas permitidas. Restrições a direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telefônica e telegráfica. Ocupação de uso temporário de bens e serviços públicos. Limites. O decreto deve determinar a duração, especificar áreas abrangidas, ser submetido ao Congresso Nacional em até 24 horas. Estado de sítio. Medida mais grave adotada quando houver comoção grave e repercussão nacional. Estado de defesa eficaz. Houver declaração de guerra e agressão ao Estado Armado. Competência: decretado pelo Presidente da República mediante a autorização prévia do Congresso Nacional. Decretado pelo Presidente mediante a autorização. Aqui é só decretado pelo Presidente após ouvir o Conselho de República e o Conselho de Defesa Nacional. Estado de sítio não. Estado de sítio é decretado pelo Presidente mediante a autorização prévia do Congresso Nacional. Cadê aqui? Após. Medidas restritivas permitidas. Obrigação de permanecer em local determinado, determinação em locais distintos estabelecidos para acusar os comuns, restrições de habilidades, correspondência e comunicações, liberdade de imprensa e reunião, busca e apreensão domiciliar, intervenção em empresas de serviços públicos, requisitos de bens, limites, deve indicar duração em estado de sítio, normas de execução, garantias institucionais suspensas, garantias exclusivas. Apenas o Presidente da República pode decretar o estado de defesa ou de sítio. Governadores não têm essa prerrogativa. Ordem social. Base e objeto de ordem social. Tem como base a primária do trabalho, com objetivo de bem-estar nas justiças sociais.
com a dignidade da pessoa humana, os valores associados ao trabalho e iniciativa, são os objetivos da Constituição elencados lá no artigo 2, se não me engano, da Constituição, né? Que seria o sócio de Vaplu. O que seria o sócio de Vaplu? Sócio de Vaplu, dignidade da pessoa, valores sociais do trabalho administrativo, construção de uma sociedade justa, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais, fundamentos da República do Brasil são ensinados para compreender uma ordem social. Isso aqui são os fundamentos. Quais são os fundamentos? O trabalho é a base da ordem social por produzir a riqueza necessária à sociedade. O Estado planeja políticas sociais para a participação da sociedade civil. Em sua formulação, monitoramento e avaliação. Seguridade social. O que é o Seguridade Social? Conceito, saúde, previdência social, assistência social. Funções dos poderes públicos e da sociedade para garantir os direitos relativos. Princípios. Universalidade, uniformidade, seletividade, utilidade, equidade, diversidade. O governo, são essenciais para a gestão quadripartite do governo, empregados, trabalhadores e aposentados. Orçamento e gestão. Previdência social, saúde, direito de todos ao dever do Estado, garantido políticas sociais e econômicas visando a redução dos riscos e doenças. Organizado pelo meio do Sistema Único de Saúde SUS, com diretrizes de centralização, atendimento integral, participação da comunidade DAP. Financiamento, 15% da receita corrente líquida de saúde. A União deve aplicar no mínimo 15%. Competência do SUS, fiscalizar, colaborar, executar, vedada qualquer comercialização de sangue, órgãos, tecidos, substância vedada, a venda de sangue. Assistência social, objetivos, diretrizes e educação. Isso aqui é bom, isso aqui é um bizu, isso aqui sempre cai. Quais são as assistências sociais? Né? Objetivos, diretrizes, educação, cultura, desporto. Proteção, família, maternidade, infância, adolescente, velhice, promoção e integração de mercado do trabalho. Descentralização política administrativa, participação popular da formulação dos controles políticas. Educação. Igualdade, acesso à permanência. Gestão democrática no ensino público. O Estado, o Distrito Federal e os municípios, aplicação de 25% dos recursos, a União 18%. Responsabilidade, o ensino infantil, responsabilidade municipal, o ensino fundamental, responsabilidade do Estado e dos municípios, o ensino médio, responsabilidade estadual, plano nacional, educação, vigência de 10 anos, erradicar analfabeto, universal atendimento melhorando a qualidade de ensino, promover a humanização do desenvolvimento científico e tecnológico. Financiamento cultural, 5%, a receita tributária líquida dos fundos naturais. Ciência e tecnologia, o Estado promoverá desenvolvimento científico, pesquisa, inovação, capacitação tecnológica, apoio estaduais, a pesquisa, criação e inovações com benefícios fiscais, cooperação científica, comunicação social, liberdade de pensamento, criação, expressão e informação. O meio ambiente considera parte do patrimônio cultural. Criança, família, adolescente e idoso são a base da sociedade e com especial proteção do Estado, tendo os direitos e deveres iguais entre homens e mulheres. Assistência contra a violência familiar e proteção aos membros da família. Criança, adolescente e jovem, idade mínima para trabalho, 14 anos. Vida, saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade, convivência familiar. O idoso tem a proteção, dignidade, bem-estar, o direito à vida. A preferência por programas de amparo ao domicílio. Gratuidade de transporte público particular aos 65 anos. Aos 65 anos, ele tem gratuidade ao transporte, mas é considerado idoso aos 60. Né? Segundo o Estatuto do Idoso, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. Organização dos direitos
Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, 1948. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, contexto histórico e diplomático. Antecedentes históricos. A DUD foi proclamada em 1948 após a Segunda Guerra Mundial e entre 1939 e 1945, considerado o fundo de poço da humanidade. Surgimento da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, foi uma reação de atrocidades da guerra com o objetivo de impedir novas tragédias semelhantes, ou seja, ela foi criada com o princípio de impedir novas tragédias semelhantes. A participação brasileira. O Brasil teve papel diplomático relevante à criação da ONU. A DUD foi proclamada em Paris em 10 de dezembro de 48 pela Assembleia. Máquina do Brasil. Pela Assembleia das Nações Unidas. Influências da DUD inspirou constituições democráticas ao redor do mundo, especialmente a Constituição Federal de 1988, destacando-se o artigo 1, dignidade da pessoa humana, artigo 4, prevalência dos direitos humanos e repúdio ao terrorismo ao racismo, os direitos e garantias fundamentais. Características: mais de 500 idiomas, inspirou outros documentos internacionais, como Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, repressão ao crime de gênero, princípios gerais e considerando-os reconhecimento da dignidade da pessoa humana, liberdade, justiça e paz, rejeição à guerra, barbaridade, Segunda Guerra Mundial. DUD são importantes em interpretação constitucional e para questões discursivas em concurso. Relações com a Constituição Federal de 88, absorve os princípios da DUD, igualdade formal e material, liberdade de pensamento, direito à vida, todos os princípios, né? E tem os princípios da DUD aqui que você vai ler, praticamente cópia e cola da Constituição. Pluralismo, liberdade, todos nascem livres e iguais, proibição de tortura, tratamento, reconhecimento de personalidade jurídica, igualdade perante a lei, direito ao recurso judicial preventivo, princípio da intransferibilidade da jurisdição, proibição de prisão arbitrária, presunção da inocência, direito ao julgamento justo e imparcial. Então, mais copia e cola, jogaram tudo na Constituição da Federativa do Brasil de 88. Isso aí. Seguimos nosso resumo básico, nosso resumo bem rápido aí. É mais para revisar, relembrar um pouco dos conteúdos. Relembrar um pouco do conteúdo para absorver um pouco, chegar no dia da prova e conseguir relembrar algumas coisas. Mas que os senhores dão aquela força. E obrigado pelo apoio. E até a próxima revisão aí, resumo e outras matérias.